Olá, gente! Sabem por que eu estou aqui? Para partilhar com vocês uma descoberta que a geologia me proporcionou. Eu vou partilhar, mas pessoas têm que entender isso, têm que conhecer também, que é interessante entender o que eu vou dizer agora. É sobre o ciclo das rochas, como tudo nasceu, como tudo aconteceu. Interessante, vamos fazer uma viagem junto aí para a gente descobrir isso aí. Vamos partir daqui, do magma, do manto. No movimento, daqueles movimentos da placa tectônica, esse magma, que é rocha fundida, vai procurar uma fenda para sair, para ir em direção à superfície. Encontrando, vai subindo na direção da superfície, porém no meio do caminho ela vai perdendo calor, a temperatura vai baixando. E esse magma vai perdendo calor, vai solidificando, cristalizando e forma as rochas ígneas, né? E com as constantes movimentações na Terra, na crosta terrestre, essa rocha pode também chegar à superfície. Ela pode sofrer um levantamento até a superfície, um soerguimento, como se ela fosse emergir na superfície. E chegando lá, ela vai sofrer também, vamos entender aqui, que aqui é a superfície. E chegando à superfície, ela vai sofrer muita ação também. Ela vai sofrer outros eventos vão acontecer. Aqui em cima ela vai sofrer a ação do vento, da água, do intemperismo. O vento vai pegar e vai carregar sedimentos e vai depositar aqui na bacia, sedimentar na parte mais baixa. Ou a água também vai levar para cá, isso vai formando camadas. Quando eu falo em formando camadas, eu falo em muito tempo, viu? Muitos milhões de anos que isso vai se formando e vai compactando. Depois ela vai sofrer a ação da diagênese, que é o processo que vai fazer esses sedimentos depositados, compactados e cimentados, e vai acontecer a transformação desses sedimentos em rocha, que vão ser as rochas sedimentares. Então, essa ação da diagênese sobre esses sedimentos depositados em camadas durante muito tempo, vamos ver aqui, muito tempo, vão formar as rochas sedimentares. E essas rochas vão continuar, não acaba por aí não. Essas rochas continuam seu movimento de descida. E ela continua sobre intensa pressão. Lembre-se que a Terra está em movimento constante, a Terra está em muita atividade. E ela vai continuar em constante movimento, ela vai sofrendo a pressão e questão da temperatura e vai agindo sobre ela. Vamos entender aqui quando a gente fala dos limites convergentes. Limites convergentes, quando as duas placas se encontram, uma vai por baixo da outra, elas vai causar essa pressão imensa. À medida que essa rocha vai descendo, essa rocha que entra por baixo da outra rocha, quando eles se colidem assim, a outra vai por baixo, ela vai em direção ao manto. Essa rocha vai sofrendo também a ação da pressão e a ação da temperatura. Tudo vai agindo sobre ela. E essa rocha ela vai sofrer modificação nesse trajeto de descida. E essas modificações, ela vai, por causa da pressão, dessa coisa toda, ela vai se transformar nas rochas metamórficas. E essas rochas metamórficas, elas depois transformadas, elas continuam se descendo. Elas não vão parar por aqui, né? Então elas descem e mergulham no manto, né? E ela vai sofrer o processo de fusão, se transformar novamente em magma. Vai se formar novamente em magma. Quando isso acontece, que ela se transforma novamente em magma, o ciclo chegou ao fim.
e começa tudo novamente. Por isso eu digo alfa e ômega, princípio e fim, aqui começa tudo, mas também tudo termina, né? Então é uma coisa breve sobre o início, uma coisa pouca, pequena sobre o básica, sobre o início, sobre o ciclo das rochas. E as rochas ígneas, as rochas sedimentares, as rochas metamórficas, elas têm cada uma tem uma história particular, né? Tem suas particularidades, seus detalhes, e é muito interessante esses detalhes, mas são coisas que demoram a ser explicadas. Isso, vamos dizer, é uma outra história para um outro pôr do sol, né? Mas por hora vamos ficar com esse ciclo simples e básico. A partir daqui, a partir desse ciclo, a gente consegue entender como surgiu as rochas, surgiu tudo. Aí depois é só a gente aprofundar no detalhe de cada uma e a gente vai se maravilhar. Eu estou partilhando porque eu já passei nesse estágio aqui. Eu já lá vou estudando uma por uma, interessantíssimo, né? Eu partilhando mais uma coisa com todos. Eu que trabalhei muito em garimpo, trabalhei garimpando na minha juventude. Eu mexi com extração de ouro, eu mexi com extração de topázio ali para ganhar aquele dinheirinho no início da juventude ali, né? Interessantíssimo. Agora a gente vai entendendo como o topázio surgia no meio daquilo tudo, como a gente fazia o ouro, e a gente tem todo aquele processo para a gente extrair o ouro, para a gente extrair o topázio, e a gente vendo esse ciclo aqui, a gente vê todo um processo de formação também, ou seja, tudo tem um processo, uma coisa para se formar, interessante, né? Eu, quando extraía ouro e topázio, eu usava uma tela que é para as pedras ficarem, né? Aquelas pequenininhas, aquelas rochas pequenas. Lembrando aí, rocha, não é pedra, é rocha. Lembrando aí, toque da professora Ariana, vamos lembrar disso aí. Opa, né? Então aquelas pequenininhas a gente jogava e o que passava a gente colocava um carpete para poder segurar o ouro, né? E depois a gente ia lá e mexia para ver e achava topázio, já encontrei. E na parte do carpete o ouro, né? Interessante, tudo tem seu processo, assim o ciclo também, né? Você viu o que aconteceu aqui com as rochas, com o magma para se transformar em rocha ígnea, depois esse processo todo até formar rochas sedimentares e aquele processo para chegar nas rochas metamórficas e depois mergulhadas no manto, tudo começa de novo. Então é um ciclo interessante, tá, gente? Eu fico por aqui e que nos encontremos uma outra hora, tá? Valeu, gente!